Você está feliz por estar aqui? Deus é bom e é sempre maravilhoso podermos compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né? Hoje eu vim trazer as últimas notícias do mundo gospel. Hoje eu vim para tocar seu coração, amém? O coração da igreja, né? De fato, nós temos vivido uns dias tenebrosos na Terra, né? Dias muito difíceis. E olhando todas as notícias, o que se passa no planeta, temos um eclipse agora solar total para acontecer, né? E há muitas expectativas da humanidade em relação do que está acontecendo na Terra. As catástrofes, os tsunamis, os terremotos. A gente abre os jornais e se assusta com tanta coisa que tem acontecido com o planeta Terra, né? E nós, como igreja, temos um papel muito importante, não é? Como igreja na Terra, nesses dias, nessa geração que se diz hoje, que se chama hoje, a geração que Deus te colocou para viver, é nessa geração que Deus tem algo muito especial com a igreja, não é? Mas, de fato, a igreja corre sérios perigos, né? E essas notícias precisam ser transmitidas à igreja. A palavra de Deus precisa ser transmitida com intrepidez, com ousadia, com verdade, com sinceridade daquilo que está acontecendo nos últimos dias e o que é que Deus quer conosco. O que é que Deus quer com a igreja, né? Qual é o papel da igreja em meio a esse mundo que estamos vivendo tão caótico? Qual é o papel meu e seu como irmãos, como membros de uma comunidade cristã, né, que tem Jesus como centro? Qual é o seu papel e o meu papel? E pensando em todos esses perigos, esses riscos que temos vivido, no mês de março, nós falamos muito aqui sobre questões de avivamento, sobre como viver um avivamento pessoal, familiar, um avivamento dentro da igreja. E eu acho engraçado que há uma semana atrás eu sei todos os livros que eu tenho em casa. Eu sei o nome e os títulos na nossa biblioteca. Nós sabemos todos. E surgiu um livro que eu não sei de onde ele veio. Eu não sei se foi algum irmão que nos presenteou e eu não percebi. Mas eu não sei como esse livro chegou até a minha biblioteca. De fato, eu já tentei puxar na memória. Perguntei à pastora Eveline se ela sabia. Ela também disse que não sabe como foi. E esse livro está aqui nas minhas mãos. Eu trouxe para que os irmãos vejam. O título se diz: Liberando o fluir do avivamento. Liberando o fluir do avivamento. E eu peguei nesse livro essa semana. Eu não tinha lido esse livro ainda. Achei estranho, porque era um título que eu não tinha visto apenas e não sabia o que se tratava. E quando eu peguei nesse livro, tenho certeza que foi um anjo que mandou esse livro para mim. Quem crê em anjo aqui? Anjos existem, amém? E usa pessoas e fazem coisas sobrenaturais acontecer. E por que liberar? Por que liberar um fluir de um avivamento? É porque ele está preso. Por que temos que liberar o fluir? Porque ele se encontra parado, estagnado, paralisado, ele se encontra neutralizado. E esse é um dos grandes perigos que nós temos vivido na igreja. É a neutralidade da coisa, é vivermos uma vida de irmãos que vêm ao domingo ao culto, que passam a semana toda trabalhando, do próximo domingo tem mais outro culto, e a gente vem, olha para os irmãos, abraça alguns irmãos, sai, e essa vida, caímos em uma rotina, e essa rotina, dentro dessa rotina, deixamos de viver o sobrenatural de um avivamento que faz parte do papel da igreja na sociedade. Faz parte do que realmente nós estamos destinados a ser e a fazer na sociedade. Então, ser igreja de Jesus implica em viver um avivamento nos nossos dias. Como comunidade cristã, implica em viver um avivamento nos nossos relacionamentos. E aqui eu não quero falar relacionamento marido e mulher, mas eu quero falar os nossos relacionamentos como irmãos, não é? Essa questão relacional entre nós, a unidade que precisa existir entre nós, para que o poder de Deus flua. E eu lendo o prefácio desse livro, Deus já foi falando comigo coisas muito fortes, desde o prefácio. Porque o autor traz uma perspectiva de um avivamento
nos Estados Unidos há muito tempo atrás, e eu depois fui olhar a data do livro. 2003 o livro? 2003, eu não sabia que eu tinha um livro assim, de 2003. E eu fui ver que era um avivamento que se passava nos Estados Unidos. E a seriedade do autor em buscar mostrar que nós temos vivido um tempo onde não há mais poder de Deus em manifestação no nosso meio. E a justificativa para a ausência do poder de Deus, a ausência da manifestação dos sinais, dos milagres, das maravilhas, a justificativa é bíblica e não é da cabeça do autor. E também não é da minha cabeça. A justificativa está na ausência da unidade da igreja. Porque quando você diz que ama a Deus e odeia seus irmãos, você, na verdade, é um mentiroso. Quando olhamos para a palavra do Senhor e vemos que o poder que operava na igreja de Atos dos Apóstolos, o poder. Pastor, qual era o poder? Pega lá Atos capítulo 1, capítulo 2, 3, 4. Você vai ver a operação da igreja primitiva, da primeira igreja. Você vai ver que a operação daquela igreja era uma igreja que fluía livremente nos dons do Espírito. Era uma igreja que fluía nos milagres, era uma igreja que fluía nos sinais. Era uma igreja que evangelizava com ousadia e com intrepidez. E aqui agora nós notamos, por meio da palavra, que o poder que falta no evangelismo da igreja é por falta de unidade dentro da igreja. A falta de unidade, a amargura nos relacionamentos entre nós, a fofoca, o disse-me-disse, a inveja, o ódio, tudo isso neutraliza o poder de Deus no evangelismo, neutraliza a ação do Espírito Santo enquanto anunciamos a palavra. E, amados, hoje é uma manhã de ceia do Senhor. E eu não quero ceiar hoje com o meu coração amargurado. Eu não posso chegar diante da mesa do Senhor hoje com intrigas, com contendas, falando mal do irmão, fofocando do irmão, falando mal daquele irmão, daquela irmã, ódio no coração por pessoas. Eu não gosto desse pastor. Eu não gosto desse líder. Eu não gosto dessa menina. Eu não gosto dessa mulher que trabalha no protocolo. Eu não gosto. Toda essa amargura, essa coisa ruim que vem no nosso coração em relação aos nossos irmãos da igreja, isso neutraliza o poder de Deus, a operação do poder de Deus. Pastor, onde está isso na Bíblia? Vamos ver na Bíblia, não é? E antes de começar a ver, eu queria dizer que a igreja é uma tremenda promessa de Deus. A igreja é um instrumento que Deus tem na terra para, de forma legal e legítima, acionar todos os recursos do reino de Deus para que eles se manifestem aqui na terra. A igreja é a única instituição habilitada por Deus para ativar o reino de Deus na terra. Eu não vi um amém? Irmãos, o governo faz suas leis para dominar de maneira carnal a sociedade. E não tem nenhum problema nisso. Mas a igreja é aquela que tem autoridade dada por Deus, legítima, de manifestar o reino de Deus aqui. E se nós não entendermos isso, nós ficaremos apenas frequentando um clube. Porque você gosta de ouvir uma palavra dinâmica, você gosta de ouvir um bom louvor, uma boa música, um ambiente agradável, umas cadeiras confortáveis, e ficamos somente nisso. Quando, na verdade, nós temos uma função dada por Deus como igreja extremamente poderosa na terra, mas agimos exatamente ao contrário daquilo que Deus nos determinou que fôssemos. Nós estamos negligenciando as nossas habilidades dadas pelo próprio Deus à igreja. Nós estamos sendo negligentes com aquilo que Deus nos entregou como instituição autorizada por Ele para operar sinais e maravilhas. Mas por que essa instituição chamada igreja não opera os sinais? Por que essa instituição chamada igreja não transforma a sociedade? Por que essa instituição chamada igreja
não está agindo com poder, graça, com ousadia, com unção. Ela apenas se reúne em um domingo de manhã, dentro de 4 paredes. Porque não há poder no nosso meio. Se há uma promessa em Deus, Isaías 44, versículo 3, há uma promessa da parte de Deus para mim e para você como igreja. Tome sua Bíblia, abra lá em Isaías capítulo 44, versículo 3. Isaías capítulo 44, versículo 3, a palavra do Senhor diz: porque despejarei, olha essa versão que diz: porque despejarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre toda posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Olha a promessa de Deus para a igreja: eu, Senhor, derramarei, ou despejarei, romperei como um rio, águas sobre quem tem sede. Sobre toda a terra que é seca eu derramarei o meu espírito. Mas quem é o Espírito de Deus, amados? O Espírito de Deus é o próprio Deus derramado em mim e em você. O que nos falta é viver o fluir do derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Então as águas estão represadas. O título do livro diz: liberando o fluir. Por quê? Porque as águas estão contidas. Mas pastor, por que essa represa? Por que não vemos mais esses sinais? Por que nós queremos isso, nós desejamos isso? Então nós vamos ver na Bíblia, vamos ver na palavra. Porque hoje nós vamos liberar o fluir de Deus. Nós vamos ceiar hoje com a consciência da liberação desse fluir. Mas a liberação do fluir do Espírito Santo na vida da igreja depende de muitas ações minhas e suas. Porque Deus não tem nada a ver. Deus não tem nada a ver. Ele já deu. Deus já entregou. Deus já derramou. Quem represou foi eu e você. Mas nós represamos porque o nosso coração precisa se converter. Nós represamos o fluir do Espírito Santo porque precisamos deixar Deus nos usar e sermos mais humildes. Nós represamos o fluir do Espírito Santo porque de forma relacional dentro da igreja nós criamos barreiras do fluir para que o fluir não venha. Pastor, é sério isso? Seríssimo. E é tão sério que Jesus tratou como segundo mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Você lê em Bíblia, né? Amar ao Senhor com todo o seu coração. Esse é um mandamento, né? Top. Mas quando ele vai para o segundo mandamento, aí o que é que ele diz? Olhe para o seu vizinho. Diga: eu tenho que lhe amar, meu irmão. Olhe para ele e diga: eu tenho que lhe amar. Ele pode ser feio, cara de sapo, inchado, magro, gordo, branco, preto. Ele pode ser o que for. A Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Olha a seriedade com que Deus trata a unidade relacional da igreja. Olha a seriedade como Jesus trata os relacionamentos dentro da igreja. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ok. Pastor, eu fiquei com dúvidas. Ainda está com dúvidas. Vamos lá. Eu quero listar algumas razões aqui, não é? Algumas razões. A primeira razão está escrita em João, capítulo 17. Tome sua Bíblia. Abra no livro de João. O Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Aleluia. João, capítulo 17, versículo 20. A partir do 20. Não oro somente pelo... Olha o que Jesus falou. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai,
como tu estejas em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. A comunhão e unidade da igreja não só santifica o nome do Senhor, como reflete a glória de Deus para a humanidade. Por que a igreja não está refletindo a glória de Deus para a humanidade? Porque a igreja não está unida. Porque não há união em nosso meio. A falta de unidade retrai a glória de Deus para a humanidade que está sedenta e que precisa de salvação. Sabe qual é o maior nível de evangelismo? Não é aquele que você pega um megafone e sai na rua. Jesus veio para lhe salvar. Jesus veio para isso. Vem, aceite Jesus como Senhor e Salvador. Sabe qual é o maior nível de evangelismo que nós podemos experimentar? É se nós formos um. Se nós, igreja, formos um, o próprio Deus, o próprio Jesus disse que o mundo o conheceria. Hã? Não vamos dar muitas voltas, irmãos. Pastor, eu não sei pregar, não sei falar de Jesus, por isso que eu não falo. Ok, irmão, seja um com o seu irmão. Ame a Deus de todo o seu coração e ame seu irmão como a si mesmo. Porque se você fizer isso, se você sendo isso, você vai ser um com o Pai, assim como Jesus é um com Deus. Você se torna um com o Pai. Que eles também estejam em nós. Olha o que Jesus disse, que eles estejam em nós. Para quê, irmãos? Para quê? É uma condição, sim ou não? Para que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus para salvar a humanidade. Ele não pediu outra coisa, ele disse, igreja, seja um. Por que a igreja de Atos era tão explosiva no fluir do avivamento? Porque a igreja nasceu sendo uma. O problema é que depois essa igreja se dividiu, se fracionou, cada um foi buscar seus caminhos, veio a perseguição que tinha que ter vindo mesmo. Deus levanta os romanos, porque senão eles não queriam sair mais de Jerusalém. Estava tão bom em Jerusalém, era só fogo, Pentecoste, glória, avivamento, sinais e maravilha, Deus fazendo coisas sobrenaturais. Chega uma hora que Deus disse, como é que o mundo vai ser evangelizado? Esse povo aí é tudo a dançar, sapatear no fogo. Levanta os romanos. Taca os camaradas a perseguir esse povo. Perseguição de todo jeito. Ninguém prega mais aqui, ninguém ora, ninguém lê a Bíblia mais, ninguém põe as mãos. O que é que acontece com a igreja? Sai de Jerusalém, vai para Samaria, vai para a Judeia, vai para os confins da terra, vai para todo canto. A igreja, houve um crescimento, uma expansão, porque veio a perseguição. Só que, com a expansão também veio o quê? A baixa qualidade, a qualidade do evangelho que se expandiu começou a diminuir. Aí você já começa a ver uma igreja cheia de problema lá em Tiatira, a outra igreja lá em Laodiceia é morna, a hora quer, a hora não quer. Aí você começa a ver várias cidades que estavam sendo evangelizadas com um povo fraco. Mas a essência do avivamento que existia na igreja de Atos, no início em Jerusalém, ela começou a se diluir. E aí você vê os apóstolos tendo muito mais trabalho, os bispos, aquele povo que viajava para poder ir, visita a igreja de Corinto, por quê? Bando de gente carnal, visita a igreja de Roma, tudo endemoniado, é uns crentes fracos que foram perdendo a essência. Eles foram perdendo a essência porque a desunião, a falta de unidade, a falta de ter um só coração, fragiliza quem nós somos em Cristo. E sabe o que acontece conosco? Temos um povo, uma geração extremamente frágil, uma geração extremamente superficial, uns crentes que não valem uma cocada, um parafuso enferrujado. Nós temos uma geração de jovens tudo desmiolado da cabeça, parece que tem... Eu ia dizer uma palavra aqui, nem vou. Parece que tem outras coisas assim, sabe, estranha. É uns casais que se casam que você olha de... Meu Deus, o casal não casou porque tinha necessidade carnal apenas. Mas aonde está aquele casamento cheio do Espírito Santo? Aonde está aquela celebração de casamento onde Deus se manifesta? Onde o vinho
é transbordante. Aonde está a presença de Deus? Aonde está a manifestação do poder de Deus? Aonde está o testemunho da igreja? Aonde estão os jovens que são destemidos, que não temem ao diabo? Aonde estão as mulheres intercessoras? Aquelas que vão gerar um avivamento, que vão sentir dores de parto? Aonde estão os níveis de intercessão dos homens que oram incansavelmente? Aonde estão aquele povo que tem fome e sede da palavra de Deus, de ler a Bíblia de forma incansável? Aonde estão aquelas reuniões que não precisam ser grandes, mas aonde estão aquelas reuniões de 3 ou 4 irmãos que se reúnem? E o fogo de Deus desce, a unção vem e renova e transforma. Assim era a igreja de Atos. Aonde estão os irmãos que estão prontos para dividir tudo que tem, tudo que ganhou? Querem ler? Atos capítulo 2, Atos capítulo 4. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. A igreja, a essência da primeira igreja, era uma igreja que não tinha apego às conquistas materiais. O que é meu é seu, Uda. O que é de Uda é do Márcio. O que é do Márcio é do pastor Fernando. Está à disposição do reino de Deus tudo o que eu tenho. Tudo que Deus me deu é para que o reino de Deus cresça, e não que o meu império apenas cresça, e não que a minha empresa apenas prospere. A comunhão amorosa dos relacionamentos da igreja santifica o nome do Senhor. E o contrário também acontece. A comunhão cheia de inveja, a comunhão cheia de fofoca, cheia de amargura, de ódio um pelos outros, essa comunhão, ela profana o nome de Deus. Ela profana o nome do Senhor. Efésios capítulo 4. Não se canse de ler a Bíblia, amém? Efésios capítulo 4, versículo 30. Vocês não estão entendendo o que é que acontece conosco. Sabe o que é que acontece comigo e com você? É que o Espírito Santo está triste. O Espírito do Deus vivo está triste comigo e com você. Não diga amém, diga misericórdia. Diga misericórdia, diga comigo. O Espírito Santo é uma pessoa e se entristece porque nós perdemos o rumo da igreja. Nós perdemos e estamos a quilômetros de distância de sermos o que realmente Deus quer que sejamos como igreja. Efésios capítulo 4, versículo 30, a palavra do Senhor diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção, porque toda amargura, cólera, ira, gritarias, blasfêmias sejam eliminados no meio de vós, bem como toda maldade. Versículo 32, pelo contrário, sejais bondosos e compassivos uns com os... uns com os outros. Ele estava falando para a igreja de Éfeso. Ele estava falando para quem está no mundo. Atenção. Paulo não estava falando para quem está no mundo perdido. Paulo estava direcionando o seu discurso para uma igreja. E eu estou aqui, movido pelo Espírito Santo, direcionando o meu discurso para esta igreja. Paulo, pelo contrário, seja bondoso e compassivo uns com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. Olha que coisa forte. Paulo estava ensinando isso, porque havia falta de perdão no meio da igreja de Éfeso. E aquela igreja, por ter falta de perdão, não se movia no Espírito Santo. Ela estava represando o fluido, o avivamento naquela igreja. Não havia milagres. E eu acho engraçado em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 13, quando Jesus vai fazer a ceia, Paulo está descrevendo a ceia, lá no finalzinho, no último versículo, acho que é o versículo 30, Paulo diz assim: é por causa disso que entre vós existem fracos e doentes, e vários que dormem. Paulo desenhou o cenário da igreja: povo fraco, povo doente
e povo que dorme. Muitas vezes é assim que nós estamos. Fracos na fé, nas convicções, um povo sem propósito, um povo sem identidade, um povo que não está aqui, mas não sabe o que está fazendo, está aqui só porque veio forçado. Irmãos, nós não queremos uma igreja de um povo que vem forçado. Meu querido, em nome de Jesus, não venha, fique em casa. Se você vem para aqui porque você sabe quem você é em Cristo, você é a igreja de Jesus, você tem que entender o que você está fazendo. E no último Conecta de oração, eu falei sobre isso. Nós precisamos compreender o que estamos orando. Precisamos compreender quem somos, porque ficamos apenas como símbolos que ressinam, sinos que ressinam, como diz a palavra. Palavras soltas ao vento. Eu não posso apenas orar como palavras soltas ao vento. Preciso orar com identidade no que eu estou falando. Preciso falar, projetar minha voz sabendo quem eu sou em Deus. E não porque o pastor está pedindo para eu orar. E não porque o pastor está pedindo para eu fazer uma confissão. Mas eu preciso falar com identidade. A palavra do Senhor diz em Efésios: não entristeçais o Espírito Santo. Se tem uma coisa que entristece a Deus, é a desunião da igreja. Se tem uma coisa que entristece a Deus, é a falta de perdão entre os crentes. E mais, nós vamos ler que ele diz e nos ensina que se você não tem capacidade de perdoar um irmão que te feriu, você também não vai ser perdoado de pecado por Deus. Eu quero dizer que o seu pecado não é perdoado por Deus quando você retém o perdão a um irmão. Todas as vezes que você retém o perdão por causa da sua justiça própria, por causa da sua reputação, por causa que você acha que você é o certão, você acha que você é a certona, que quem errou foi o outro, todas as vezes que você retém o perdão para essa pessoa, Deus não perdoa os teus pecados. O ódio, a desunião entristece o Espírito Santo e impede a presença de Deus em nosso meio. João capítulo 13, volte aí um pouco a Bíblia. Vamos no Evangelho de João de novo. João capítulo 13. João capítulo 13. Versículo 34. A palavra do Senhor diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Meus irmãos, não vamos nos enganar, em nome de Jesus. Nós não podemos deixar o diabo nos enganar. Qual é o tipo de amor que Deus quer que você tenha pelo seu irmão? Sabe qual é? É o mesmo amor com que Cristo lhe amou. Agora eu pergunto, como é que foi que Jesus te amou? Como foi que Jesus amou você? Foi só dizendo I love you, baby? Foi só isso, não? Jesus morreu uma morte de cruz por você, por mim. Jesus se entregou à mais profunda dor que um ser humano possa passar. Jesus foi chicoteado por mim e por você. Jesus foi flagelado. Jesus foi traspassado, foi injustiçado, condenado. Por amor a mim e a você. Agora o irmão da igreja, quando fala assim de você, você já fica: eu não converso com essa irmã. Essa irmã é muito falsa. Essa irmã fala mal do povo da igreja. Essa irmã vai para a rede social alfinetar os pastores da igreja. Essa irmã é fofoqueira. Eu não quero conversa com essa irmã. É assim que a igreja de Atos se comporta? É assim que a Igreja Unida se comporta? A Igreja Unida, o Senhor nos ensinou a amar como Ele nos amou. Somente assim o mundo saberia que nós somos discípulos genuínos de Jesus. Vamos parar com essa falsidade, sabe, irmão? Eu sou pregador da internet. Essa semana eu vi, né?
Apareceu até um tráfego pago, até me persegue essas coisas, né? O tráfego pago dizia, agora o novo ministério, Itamar. O novo ministério era assim, influencer profético. Tipo, o cara, ele era o evangelizador do mundo pela internet. Não que a internet não deva ser usada para esses fins, tem que ser também, né? Mas esse irmão que quer evangelizar pela internet, não vai no Camizungo, não vai ficar naquele sol que da última vez que eu fui quase que eu morro. Não vai, não tira o dinheiro do bolso para investir em missões. Esse irmão quer ficar atrás de um celular, Marcos. Ele quer ficar atrás de um telefone, porque é muito confortável amar desse jeito. Queridos, nós não seremos reconhecidos como os discípulos de Jesus dessa forma. Nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus na terra se eu amar como Jesus amou, se sacrificou pelo irmão, mesmo o irmão não valendo nada, Jesus deu a vida por ele. Há pessoas aqui que chegam na igreja que não tem uma condição de nada. Venha andando a pé e volta a pé, pedindo a Deus uma boleia no meio do caminho. Há pessoas que não se aproximam desse irmão. Sabe por quê? Porque esse irmão não vale nada. Esse irmão não tem nada para dar em troca. Esse irmão não tem uma empresa que possa dar dinheiro, que possa ajudar financeiramente. Só que Jesus amaria com a sua própria vida o irmão que não tem dinheiro, não tem uma prata furada, não tem um carro, anda de chinela havaiana rasgada. Jesus amaria ele do mesmo jeito que ama o rico que tem dinheiro. Nós queremos nos sacrificar por quem pode fazer alguma coisa por nós, mas por pessoas que não podem nos dar nada, nós desprezamos. Que tipo de igreja é essa? E o Espírito Santo está nos perguntando que tipo de igreja é essa que eu e você estamos? Que não tem atenção com os pobres, com os necessitados. Eu só levo para minha casa os ricos, que têm dinheiro. Eu só levo para minha casa, para o convívio da minha casa, aqueles que por algum motivo podem me promover de alguma forma. Mas os pobres eu esqueço. Eu não dou a vida por eles. E esse amor fingido, esse amor falso, tem represado o fluir de Deus na igreja. Eu não sei, mas eu acho que eu precisaria a tarde inteira para pregar sobre isso. Porque está queimando no meu coração, está rasgando por dentro. Porque o Senhor começa falando primeiro conosco, para depois ele falar com a igreja. E eu sou o primeiro que o Espírito Santo colocou numa parede. Pá! Bruno, você é o primeiro. Venha. Ame a Deus com todas as forças, mas ao seu próximo, como a ti mesmo. Para tudo que você está fazendo agora. Pare tudo. Deus nunca tratou com tanta seriedade os relacionamentos da igreja, como tem tratado. E outra, é um assunto que está esquecido, viu? Porque muitos pastores pegaram e, engavetaram. Sabe por quê? Porque esse assunto incomoda. Dá vontade de correr pelas portas da igreja. Esse assunto é aquele assunto que ninguém quer ouvir. Me deixa quieto aqui, pastor, no meu cantinho. Ainda tem irmãos que fazem isso, sabia? Quero que o pastor nem me veja. Posso não lhe ver, mas o Espírito do Deus vivo lhe vê. E sabe o que é que se passa em mim e você. Outra razão. Antes de entrar na terceira razão. Somos salvos para viver em comunhão uns com os outros. E não como soldados solitários. Você foi salvo, aceitou Jesus. Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Quem fez essa confissão pública na frente de todo mundo? Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Pronto, você, por direito de confissão, você herdou a salvação. Mas a salvação é para que você viva em comunhão. E não que você seja um soldado solitário na terra. Me salvei e vou me isolar agora da igreja. Não vou me relacionar com ninguém, porque esses irmãos são muito falsos. Esses irmãos são muito invejosos. Não pode ver o irmão crescendo, não pode ver o irmão ganhar um carro novo. O irmão ganhou um carro novo, fica todo mundo... Eita, irmão, parabéns, mas na verdade esse carro deveria ser para mim, que eu trabalho mais que esse irmão. Esse espírito de inveja que tem neutralizado o poder de Deus na igreja.
Você não fica feliz com a vitória do irmão. Você não fica feliz quando o irmão ganha um emprego novo, foi para um emprego novo, vai ganhar 10 vezes mais. Você fica, eita, mas eu estudei tanto, fui fora do país e não tenho a oportunidade que esse irmão tem. Meu irmão, em nome de Jesus, nós temos que nos levantar contra esses demônios. Temos que nos levantar com ousadia. Eu estou cansado desse negócio, sabe? Eu cansei dentro de mim, eu não aguento mais viver e ser uma igreja que não vive os projetos com a intensidade do coração de Deus, que não compartilham uns com os outros, que não se alegram uns com os outros, que não, sabe, que não abraça o irmão necessitado. É propósito de Deus que os crentes vivam em unidade com Ele e com os outros. É propósito de Deus. Deus não te salvou para te isolar aqui na terra. Deus te salvou para que você vivesse em comunhão. Mas Deus sabia que essa comunhão ia liberar o fluir. Porque não foi um homem da igreja de Atos que liberou o fluir do avivamento. Não foi Pedro que liberou o fluir. Não foi um discípulo. Foi a comunidade, pastor Fernando. Foi a comunidade dos crentes com um coração com Jesus, que liberou o fluir do avivamento, que liberou os sinais, as primeiras conversões. O primeiro abre a boca, 5.000 se converte. Nós vivemos com a nossa boca aberta e não convertemos 2, 1, metade de 1. Olhe para si mesmo, olhe para você mesmo. Tem uma coisa muito errada conosco. Há uma coisa muito errada. Ah, não, pastor, a geração é diferente. Diferente, meu irmão. Pecado continua sendo pecado. Diabo continua sendo diabo. Os demônios continuam sendo... Os anjos de Deus continuam sendo os mesmos. A palavra de Deus continua sendo a mesma, inerrante, do início ao fim. Deus continua sendo Deus. É propósito dele que vivamos em comunhão. Amando uns aos outros, estamos obedecendo a Deus. Escute bem isso. Amando-nos uns aos outros, obedecemos a Deus, aos seus mandamentos. E naturalmente, eu amo a Deus quando eu obedeço. Quando eu amo os meus irmãos, eu estou amando a Deus. Quando eu odeio os meus irmãos, é impossível amar a Deus. Pare de ser falso. Isso o Espírito Santo disse a mim. Não estou falando com nenhum irmão e estou ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo disse, deixe de ser falso. Você diz a Deus e o mundo que você me ama. E aonde está o seu amor uns pelos outros? É mentira. Você é mentiroso. Eu também sou. Quando dizemos que amamos a Deus e não amamos aos outros. Eu estou falando amar com o amor que Cristo amou à igreja. Amar como Jesus ensinou. Qualquer coisa diferente disso é mentira. É evangelho falso. É igreja falsa. Corra disso. Nós seremos reconhecidos lá fora pelo amor que nós tivemos aqui um com o outro. O pastor Cassiano orou aqui, não foi? No final das ofertas, eu estava ali e eu vi. Senhor, se houver alguma necessidade entre nós irmãos, que o Senhor nos dê capacidade de suprir as necessidades uns dos outros. Ele orou assim, cadê ele? Não está aqui, já foi? Ele orou assim, e ali naquela hora eu orei. É Atos. É a igreja de Atos. Se alguém há necessitado aqui, nós vamos resolver sua situação. E para de ficar espiritualizando. Ah, Deus vai mandar, irmão, seu emprego. Deus vai mandar o dinheiro. O irmão morrendo de fome, não tem o que comer hoje quando sair daqui. Deus vai mandar o que para ele? Deus vai mandar através de mim e de você. Então, pare de dizer. O irmão chega para contar uma necessidade e você vai dizer, irmão, em nome de Jesus, te abençoo para prosperares. Não, para com essa história. Para com essa conversa fiada. Põe a mão no bolso e diz, irmão, está aqui teu almoço, vai almoçar hoje. Não vai dormir com fome. Porque a igreja de Atos não permitia que um nem um outro irmão dormisse com fome. Agora você pode aplaudir a Jesus, porque essa é a igreja que eu quero. Essa é a igreja de Atos.
Deus nos dê capacidade de ter aqui dentro da igreja todas as necessidades supridas. Nenhum irmão vai ficar aqui morrendo, se acabando sozinho. Não. Amém, queridos? Mateus capítulo 22. Vamos ler? Mateus capítulo 22, versículo 38. Mateus capítulo 22, versículo 38. Asseverou-lhe Jesus, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nos evangelhos, você vai ver esse mesmo relato. Primeiro mandamento, ama a Deus. Segundo, ama o próximo como a ti mesmo. E ele insiste, e é muito claro nesse texto. Amar uns aos outros é uma prioridade do Altíssimo no reino de Deus. É um dos seus 2 grandes mandamentos. A força evangelística da igreja está associada ao amor e à unidade entre os cristãos. Aqui eu poderia sentar ou me jogar no chão, agora mesmo. Por que não há força no evangelismo? Por que não há força no crescimento, em buscar os que estão perdidos? Porque não há unidade. Porque cada um está preocupado com a sua própria vida. Porque cada um está dedicado exclusivamente a ganhar dinheiro e se fazer o maior rico de Angola. É totalmente proporcional. Quando nos amarmos uns aos outros, evangelizar vai ser a coisa mais natural da nossa vida. Assim como respirar. Assim como respirar. Falar de Jesus para outra pessoa vai se transformar uma coisa mais maravilhosa e prazerosa e alegre, e seu coração vai transbordar de alegria por estar falando do amor de Jesus para outra pessoa. Sabe por quê? Porque você sabe que se aquela pessoa vier até a sua comunidade, onde você é um com eles, e eles são um com o Pai, eles vão encontrar o mover do Espírito Santo, eles vão encontrar Deus descendo, a terra se movendo, as paredes se tremendo, Deus fazendo coisas sobrenaturais, milagres acontecendo. Você vai ter prazer em trazer uma alma para esta reunião. O povo tinha, a Bíblia diz que eles se reuniam, a igreja de Atos se reuniu todos os dias no templo, sim ou não? Todos os dias a gente era salva. Todos os dias chegava gente nova. Havia uma força de atração. Eu acho isso incrível. A unidade cria um campo gravitacional, uma força que atrai o descrente, atrai o ímpio para dentro da igreja. A unidade cria esse campo, essa energia que nos faz ser reconhecidos como discípulos de Jesus, que faz com que as pessoas saibam que naquela igreja Jesus é o centro das atenções e que lá eu posso experimentar do mover de Deus. Amados, a igreja de Atos se tornou conhecida porque eles eram um com Deus, um entre eles e um com o Pai. Foi isso que fez aquela igreja, a chave, né? A chave que fez com que aquela igreja abrisse as portas do sobrenatural na terra, tocassem o sobrenatural. E o contrário é exatamente a mesma coisa. O contrário disso é a repulsão. As pessoas já não acreditam mais nos crentes. As pessoas já não acreditam mais nas igrejas. As pessoas já não querem ir para a igreja. Faz um convite para alguém, a pessoa se sente extremamente, não vou. A igreja de Atos nem precisava convidar, o povo era atraído. O povo sabia, porque sabia que tinha que ir, porque lá ia se encontrar com o Salvador.
Mas agora precisamos nos amar uns aos outros. E para amar pastor Marx, eu vou precisar entender que o pastor Marx não é igual a mim. Eu vou precisar que para eu amar Marquinhos, ele é diferente de mim. Mas as diferenças dele não nos faz inimigos. Nós podemos nos unir, eu posso perdoar ele, ele pode me perdoar. Eu posso abrir o meu coração para Evandro e dizer, Evandro, eu falhei contigo. Eu não tenho que ter vergonha de chegar para Fernando e dizer, Fernando, me perdoa. Eu fiz o que foi errado. Amados, quando eu começar a chamar meus irmãos, um por um, aqueles que eu tenho alguma reticência no meu coração, por algum motivo. Quando eu começar a chamar e resolver, e conversar, e unir, e dizer, olha, preciso de ajuda. Preciso de ajuda, meu irmão, eu não sou bom nisso. Eu não sou bom em lidar com as pessoas, eu não sou bom em relacionamentos, eu sou cheio de problemas em mim mesmo, cheio de conflitos. Vai me entendendo, minha irmã, me perdoa. A outra vai chamar a irmã, vai dizer, minha irmã, me perdoa porque eu fui fofoqueira. Perdoa porque eu falei mal de você para o outro irmão. Quando começa a acontecer esse movimento entre nós, o diabo se enfurece porque ele sabe que está perdendo o controle e o domínio da igreja. E o diabo perdendo o controle e o domínio da igreja quer dizer que a liberação do fluir de Deus começa a descer as águas sobre nós. Meu irmão, em nome de Jesus, eu não sei o que eu preciso fazer para você acordar e despertar. Há irmãos aqui que passam necessidade e têm vergonha de falar para o outro. Sabia? Muita vergonha. Porque o ambiente é tão pesado, o ambiente dos relacionamentos é tão... Cada um vive sua vida, que eu tenho um constrangimento de chegar para o pastor Fernando e dizer, pastor Fernando, por favor, eu não tenho dinheiro para pagar a conta de energia de 15 mil kwanzas lá em casa, está faltando dinheiro, me ajuda. Eu prefiro ir lá fora fazer uma coisa errada do que fazer uma coisa dessa. Porque você não... Sabe? A posição de se humilhar, a posição de tirar as capas. A igreja de Atos era uma igreja que não tinha capa. A igreja não tinha capa. Eu sou o que sou. Eu não preciso criar agora um personagem dentro da igreja, como se eu fosse um espiritual. Dentro da igreja o pastor tem que me ver que eu levanto as mãos. Não, você não levanta as mãos nada. Quando você não ora em casa, você vem aqui orar na igreja fazer o quê? Seja sério com Deus. Amém, queridos? Amar. Aliás, quem não é bondoso e perdoador não está bem com Deus. Quem não perdoa, você não está bem com Deus. Você pode estar bem com qualquer outra coisa na vida, mas com Deus você não está. Uma pessoa que não consegue perdoar, dizer a mim que se ajoelha em casa e tem um relacionamento com Deus, você é o tremendo mentiroso. Desculpa a sinceridade. Como é que você magoou uma pessoa, feriu alguém com palavras de morte? Aí você chega diante de Deus como se nada tivesse acontecendo. Você não está bem com Deus, nem com sua psique. Você tem algum problema. Sério? Quem tem um coração bondoso? Qual é o coração bondoso? É aquele coração que se sensibiliza com a dor do outro. É aquele coração que, sabe, quando você está passando por uma dificuldade, o outro olha e diz, ai meu Deus do céu, é mesmo que seja eu passando. Eu olho para a Joyce, se a Joyce está passando por uma dificuldade, a dificuldade dela é como se fosse minha. A bondade vai transbordar. O pouco que eu tiver, eu vou compartilhar. Às vezes não é dinheiro, irmãos. Não é isso, muitas vezes. É um colo, é um ombro amigo, é ouvir o outro. Vem aqui para casa, vamos conversar. Não fica assim, Marquinho. Estás triste, cara. Vem aqui. Quero ouvir. Às vezes o irmão vai, desabafa, diz tudo o que está sentindo. Aquele irmão sai lá de casa transformado. Porque você transbordou bondade para com ele. Você transbordou lealdade. Você transbordou amor. Mas não ficar guardando sentimento ruim dentro de você. Quem não é bondoso e perdoador não está bem com Deus. A comunhão e a unidade do povo de Deus está diretamente relacionada à manifestação da presença
e do poder de Deus. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Pastor, é diretamente proporcional. Diretamente proporcional. A comunhão e a unidade são diretamente proporcionais à manifestação e à presença de Deus. Se não há comunhão, se não há unidade, nós retemos os céus. Nós fechamos os céus. Oramos e a nossa oração não passa desse teto. Quanta oração nossa não é respondida? Por falta de unidade, por falta de comunhão, por falta de perdão. Deus não pode ouvir. Escuta o que eu vou lhe dizer agora. Escuta o que eu vou lhe dizer. Deus não pode ouvir a oração de um homem, de uma mulher que não tem capacidade de perdoar. Não, não pode. O próprio diz que o quê? Também não perdoou. Se o jogo de vocês é esse de não perdoar, eu também não vos perdoo. Deus não escuta a oração de gente que guarda mágoa. Deus não escuta a oração de amargurados. Deus não escuta. E você está gritando, pare de gritar. Vai fazer o que tem que ser feito, é perdoar teu irmão. Perdoar tua mulher, perdoar teu esposo. Você fica orando para seu esposo ser transformado. O esposo nunca é transformado. Sabe por quê? Porque você esqueceu de perdoar ele. Era tão simples de resolver isso. Há pessoas que estão orando há 20 anos pelo infeliz. A mulher que ora há 20 anos e o camarada não muda. A mudança daquele homem era só você perdoar. Para que a sua oração descesse com peso e transformasse. Porque o próprio Deus ia mover a sua mão sobre você. Nós retemos a mão de Deus quando não perdoamos. Retemos. Atos capítulo 1. Vamos para a Bíblia. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 14. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam o quê? Não estão com a Bíblia aí? Não estão com a Bíblia aberta? Todos estes perseveravam unânimes, diga unânimes, em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles estavam unidos em... Fala, irmão. Unidos em oração. Não era Gustavo Biondo orando sozinho. Não era André orando sozinho. Eles estavam unidos e unânimes em oração. No versículo anterior, versículo 4, a palavra do Senhor diz que Jesus ordenou que eles não se ausentassem de Jerusalém. Foi assim ou não foi? Olha, não se ausenta de Jerusalém. Todo mundo ficou unido. Todos unidos em oração. Capítulo 2, versículo 1 de Atos ainda. Complementasse o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Pastor Fernando, já lemos esse texto 300 milhões de vezes, sim ou não? Mas pela primeira vez, Pastor Fernando, o Espírito Santo me saltou e disse assim, num só lugar. Deus se interessa com a geografia. Estar em uma igreja não é só para estar, é porque geograficamente há uma determinação da parte de Deus para estarmos aqui. Há um propósito da parte de Deus para a igreja diante do trono em Talatona se reunir aqui, nesse templo com endereço, Avenida Talatona, Hotel Royal Plaza. Há propósitos de Deus no lugar. Porque senão, Jesus tinha dito, vocês fiquem qualquer um em qualquer canto. Fica só, Cássia, fica na sua casa. Uda, fica na sua. Fica na sua. Porque descerá sobre vós o meu Espírito. Sim ou não? Mas havia um propósito de Deus no lugar. Diga, lugar. A propósito de Deus você estar aqui nessa igreja, você ser membro dessa igreja, é propósito de Deus.
todos em um lugar. A geografia para Deus é extremamente importante. Tem que ser em Jerusalém. No centro do mundo, das atenções do planeta Terra. Tinha que ser ali. Reúne todo mundo. Aí no versículo 14 nós lemos que eles perseveravam unânimes, unidos em oração, sem saber se era 30 dias, sem saber se era um mês, sem saber se era um ano, sem saber quando que essa promessa vai se cumprir. Porque ele falou, não se ausentem de Jerusalém, mas aguardem a promessa do Pai, a qual salientou, de mim ouvistes. Olha isso, gente, escute bem. Deus tem prometido um avivamento para Angola. Deus tem prometido um avivamento, mas Deus não disse qual é a data. Deus não disse vai ser tal dia. Deus não disse. Deus só está dizendo a mim e a você, fica todo mundo junto. Se unam, igreja, se unam. Fica todo mundo unânime na oração. E é o que nós estamos fazendo aqui. E esse derramar do Espírito pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, mas eu não arredo o pé do lugar que Deus mandou que eu ficasse. E se o lugar que Deus mandou que você ficasse é aqui. Não posso falar para as outras igrejas, porque Deus manda cada um ficar num canto, né? Mas Deus falou para mim e para você, fique. Fique, até que a promessa se cumpra. Não sei quando, mas para os discípulos foram 50 dias. Da Páscoa até o dia de Pentecostes, onde eles ficaram reunidos, só foi 50 dias. Mas sabe por que foi só 50 dias, Fernando? É porque havia muita unidade naquele coração daquele povo. Havia muita fome de Deus. Ele não estava num lugar assim, tudo passando tempo, vendo se... Eita, Jesus está atrasado. Reclamando de Deus porque estava atrasado. Nós não aguento mais olhar para a cara um do outro, eu não aguento olhar mais para a cara de Gustavo, eu não aguento olhar mais para a cara de Dona Enira, eu não aguento mais olhar para a cara de Isabel. Tem irmão que perde paciência e vai embora para outro canto. Porque não aguenta mais ficar, não aguenta mais ficar assim, sabe? Aquela igreja era um só, aglutinado, fundido com o desejo da promessa que o Espírito Santo viria. E 50 dias foi necessário. E eu fico fazendo perguntas a Deus. Vocês não são assim? Eu fico, mas Jesus, por que 50 dias? Não podia ser só 2? Não podia ser só 3 dias? Um dia? Não. Jesus estava ali olhando. Olhando, sabe o quê? Comportamento daquela igreja. Como aquela igreja estava. Como aqueles irmãos estavam. Como estava o coração daqueles irmãos. Será que havia realmente sede no coração daqueles irmãos? Será que havia desejo espiritual por buscar a Deus de forma incansável? Será que havia? Deixa só 1, 2, 3 dias. Foi contando até o 50º dia. Tá certo? 50º. Dia de número 50. Quando ele olha para aquele povo e vê eles sedento, ora vem, Senhor Jesus, vem Deus, vem, eu não quero nada nessa vida, eu só quero a Ti, eu só quero a Tua presença, eu quero conhecer o Espírito Santo, porque eu não sei quem é o Espírito Santo, eu quero Deus, o mover de Deus em mim. E aquele povo orava. Eu quero ver esse filme na eternidade. Desses 50 dias eu vou me sentar comendo pipoca e assistindo com Jesus. Porque eu queria ver como é que aquele povo se comportou por 50 dias ali. Loucos, desesperados somente por Ele. Havia um desejo, uma fome no coração daquele povo que queria conhecer o Espírito Santo. O mesmo Espírito que se movia sobre Jesus, eles queriam que se movesse sobre eles. Eles estavam ansiosos para fazer o que Jesus fazia, porque eles viram com os olhos Jesus fazendo. E eles diziam, nós não temos capacidade em nós mesmos. Eu não tenho como sair dessas 4 paredes sem o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo em mim, porque quando eu sair, que Ele vier sobre mim, eu vou me mover como Jesus se movia. Eu vou operar sinais, eu vou fazer maravilhas. Eu vou curar enfermos, eu vou ressuscitar mortos. A expectativa na igreja era uma só. Ou vocês acham que aquele povo estava preocupado em ganhar dinheiro? Vocês acham que aquele povo estava preocupado na casa que ia morar? O que é que iam comer amanhã? Muitos provavelmente, não está na Bíblia, mas muitos provavelmente passaram 50 dias de jejum. Há muitas coisas que a Bíblia não fala e não conta. E nós só vamos saber no céu. Ai, meu Deus, me ajuda, Jesus. Me ajuda a pregar. Está difícil hoje, sabia, irmãos? Está mesmo difícil.
Atos capítulo 2, versículo 42. Olha o que ele diz. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Olha que coisa linda. Depois que o Espírito Santo veio sobre eles, né? E na comunhão, no partir do pão e nas orações. No versículo 43 de Atos capítulo 2, olha isso, que eu acho lindo esse versículo. E na alma de cada pessoa havia pleno temor a Deus. Muitos feitos extraordinários e sinais e maravilhas eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos, diga unidos. Diga mais forte, unidos. E tinham tudo eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com uma alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim a cada dia, olha isso, amados, assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade e as pessoas que iam sendo salvas. Diga avivamento. Diga mais forte, avivamento. É isso. Qualquer outra coisa é conversa. Está vendo, irmãos? Avivamento. E para encerrar, nós vamos ceiar. Eu quero ler apenas... Abra em 1 Coríntios capítulo 13. Eu quero encerrar com isso aqui. Sinceramente, eu estou me controlando para encerrar. Mas eu poderia ficar aqui com vocês a tarde toda. A tarde toda. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecias e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age de forma egoísta, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Amados, isso não é um texto orientado na altura quando foi escrito para ser ministrado a casais, e nem muito menos em casamentos. Muita gente usa esse texto. Lindo, né? Põe o marido e a mulher, um na frente do outro, a fazer os votos. Aí fala do amor. Não foi. Calma aí. Olha para a Bíblia. Paulo, quando estava escrevendo isso, não estava escrevendo para casais. Não que não se aplique, mas o objetivo desse texto era a igreja. Também não era para o povo que estava no mundo, era para a igreja. Sabe por quê? Porque ele sabia que o poder vinha pela igreja. E se o poder não estava fluindo na igreja de Coríntios, era porque não havia amor, não havia unidade, é porque havia muita gente egoísta. E ele fala, né? O amor não é um amor do egoísmo, da vanglória, mas é um amor que tudo sofre pelo outro, que tudo suporta pelo outro, que abre mão da sua razão de estar certo muitas vezes. Esse sim
É o amor da unidade da igreja. Esse é o amor da unidade da igreja. Estamos diante de uma ceia. Escute bem. Nós não podemos cear assim. Não. Em 1 Coríntios capítulo 11, no final, ele vai falar aqui, por causa da falta de unidade, por causa da falta de amor, por causa da falta de perdão entre os irmãos, muitos estão fracos, doentes e dormindo. Eu não posso chegar diante da mesa assim, fraco, doente, cheio de chaga na minha alma, cheio de ferida contra os irmãos, ferida contra o pastor, ferida contra o líder de célula, ferida contra a irmã da célula, ferida contra a irmã que você pediu 1000 kwanzas de táxi, ela disse que não tinha, você sabendo que ela tinha, que ela é mentirosa, mas ela não quis te dar, e por causa disso você ficou com raiva dela. Eu estou dizendo um exemplo tão pequeno, mas tão simples, mas que o diabo vai minando a igreja, minando. E quando menos espera, nós temos um povo fraco, doente e a dormir espiritualmente, adormecidos. Pessoa que não tem vida, sabe? Adormecida. Mas hoje, pelo Espírito do Deus vivo que está sobre nós e que traz essa mensagem de despertamento, você vai procurar o irmão aqui da igreja hoje, agora. Você não vai deixar para quando o culto terminar. Você vai se levantar do seu lugar. E eu quero que cante uma canção bem leve. E você vai pedir perdão a esse irmão. Pastor, aqui na frente de todo mundo, é melhor pedir aqui do que você ir para o inferno com isso, né? É melhor você... Para o inferno não, porque você já é salvo por Jesus. Você não vai para o inferno porque você não perdoa, não. Mas você vai viver uma vida medíocre, doente, fraco. É isso que você quer? É isso que eu quero como igreja? Não. Além de ser salvo, eu quero viver na terra triunfando. Eu quero viver na terra o melhor de Deus que Deus tem para a minha vida. Eu não só quero a salvação. Então eu quero que em nome de Jesus você pense, por mais simples que seja, por mais pequeno que seja a atitude do irmão que te feriu, eu quero que você curve a sua cabeça agora e lembre do que essa pessoa fez com você. Só lembre, só diga: Senhor, traz à memória a quem eu preciso perdoar. Se for a mim, pastor, pode vir aqui. Pode vir aqui pedir perdão ou me perdoar por algo que eu falei, que você não gostou. Se for o pastor Fernando, vem a pastora Cássia, a pastora Eveline. Nós estamos aqui de coração aberto. Eu não quero ter nenhuma reserva com a igreja. E que nenhum irmão tenha reservas comigo, de forma alguma. Curva a tua cabeça, deixa o Espírito Santo falar com você. Pense, eu vou dar 1 minuto para você pensar. Depois nós vamos ficar em pé e você vai se deslocar até a pessoa que você quer falar e pedir perdão a ela. Às vezes é por uma coisa simples, mas que aquilo ficou no seu coração e foi tipo uma ferida pequenininha, mas depois ela foi crescendo, e você já não gosta nem de olhar para a cara daquela irmã, porque você guardou aquela mágoa no coração. E essa desunião entre nós tem bloqueado o fluir do rio do avivamento, bloqueado o fluir do Espírito Santo no nosso meio. Agora vá ficando em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Fique de pé, meu irmão.